Um mundo que está longe de Deus e que cada dia quer se libertar mais dos princípios e das tradições deixadas pelo cristianismo. Esse é o mundo de hoje e é isso que o Salmo 2 vai tratar, trazendo uma sabedoria para as nossas vidas. Todos os dias nós caminhamos buscando refúgio. No Antigo Testamento, esses refúgios eram conhecidos como as cidades de refúgio, as cidades fortificadas. Por isso que o salmista, em algum momento, vai dizer que o Senhor é meu escudo e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ele é como a cidade fortificada, porque eram as cidades fortificadas que protegiam as pessoas. Mas hoje em dia a sociedade e as pessoas estão buscando refúgio naquilo que enche os seus corações, naquilo que afaga a sua alma. Por isso, os reis da terra, os líderes desse mundo, se afastam cada vez mais da presença do Deus Todo-Poderoso. No Salmo 2, nós temos uma palavra de Deus acerca disso, que diz assim: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, coisas tolas? Por que a fúria daqueles que não conhecem a Deus? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os laços e sacudamos de nós as suas algemas. Esse é um reflexo do mundo de hoje, dos reis da terra, dos líderes da terra, das pessoas pensantes desse mundo, que querem se afastar de Deus. Vamos romper com o cristianismo, vamos romper com a tradição religiosa, vamos romper com Deus, vamos romper com tudo que se chama Deus, vamos deixar de lado os ensinos de Jesus, vamos fazer com que a nossa vida siga independente da existência ou não de Deus, ou não queremos um Deus para nós. Não queremos um Deus acima de nós, não queremos um Senhor sobre nós. E quando os homens fazem isso na nossa sociedade, eles se colocam contra Deus, em oposição àquele que criou todas as coisas. É interessante porque nesse salmo ele vai nos ensinar que aqueles que buscam nesses ensinos, nesses vãs ensinos, refúgio e fortaleza, eles se destroem, eles se perdem, eles acabam em ruínas, como esses reis da terra. E quem vai destruí-los? Quem vai arruiná-los? Quem vai trazer o juízo sobre eles? O próprio ungido, o próprio Deus. Quando ele diz aqui: com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes e deixai-vos advertir, juízes da terra. Homens maus, juízes maus, governantes maus, que praticam toda sorte de iniquidade, como se Deus não existisse. Pessoas que caminham nos caminhos maus, que desobedecem a Deus, que se comportam contrário à vontade de Deus, agem como se Deus não existisse. Mas um dia elas prestarão contas, e ao ungido do Senhor, o próprio Jesus, que trará então a justiça sobre a vida dessas pessoas e fará com que os seus pecados, os seus erros sejam punidos e pagos, não nele, mas na vida delas. Exatamente. Nós precisamos compreender que nem todo o pecado do homem será pago em Cristo, porque Cristo só pagou pelo preço do pecado daqueles que nele creem, aqueles que por ele foram salvos, lavados e remidos. Mas aqueles que não creem nele, aqueles que o negam, aqueles que, conhecendo ele, ainda assim andam em desobediência, porque essa é a ideia aqui, se os reis da terra se opõem contra Deus e o seu ungido, é porque eles o conhecem. E a vida de muitas pessoas é desse jeito. Conhecem a Deus, os seus ensinos, e quando desobedecem, estão se opondo a Deus e ao seu ungido, ao próprio Jesus. Estão em oposição a Deus com a sua vida. E é contra esses que o próprio Jesus trará juízo. Mas o salmista termina dizendo que bem-aventurado, abençoado, ou sobre quem a bênção de Deus está, são todos aqueles que nele se refugiam. São todos aqueles que em Deus encontram refúgio, que preferem abrir mão das suas escolhas, que não buscam se refugiar em filosofias, que não buscam se refugiar em falsos ensinos, em novos conceitos, em novas ideias desse mundo, na modernidade e no pensamento desse mundo, mas se refugiam em Deus, naquilo que Ele falou há muito tempo, naquilo que sempre formou a base da nossa sociedade, naquilo que sempre trouxe para nós conforto, segurança e fortaleza. Quero dizer para você, pense nisso. As filosofias dos homens hoje levam eles à destruição. Seja o feminismo, o progressismo, o marxismo cultural e todas essas vãs filosofias e ensinos que têm destruído e distorcido
a verdade de Deus, se opondo a Ele. Pense bem, nada que se opõe a Deus termina bem. Um dia o ungido do Senhor trará juízo e fará justiça contra tais pessoas. Pense nisso. Deixa aqui seus comentários, o que você achou desse salmo, desse vídeo. Deixa aqui então teu like também e compartilha com outras pessoas. Deus abençoe.